Olá, estamos de volta com a nossa leitura Consciência do Dharma. Diálogo sobre o Dharma, do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Então, por que é importante para nós entendermos o nosso Dharma? Porque quando entendemos o nosso Dharma, nós estamos buscando o entendimento de quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão aqui nesse planeta Terra, temporariamente falando, e qual é a nossa relação com Deus e quando a gente exerce o nosso Dharma, estamos neste caminho dhármico, para onde nós estamos indo e o que estamos fazendo será feito de forma correta, de forma dhármica. Ou seja, eu busco praticar meus deveres prescritos. Quais são os seus deveres prescritos? Eu tenho deveres para cumprir, só que eu muitas vezes não me lembro deles, esqueço deles e eu muito menos sei qual é a posição que eu estou exercendo neste momento aqui, neste mundo material. Então, a Bhagavad Gita, Krishna na Bhagavad Gita fala das posições sociais, né, que nós exercemos, né? Ele fala do brahmacharya, o estudioso, o kshatriya, o guerreiro, o vaishya, que é o comerciante, e o shudra é aquele que é a classe operária, que trabalha para os outros, que serve aos outros, digamos assim. Então, todo mundo aqui na Terra, todo mundo aqui nesse planeta Terra, quando a gente vem nesse corpo material, nós temos esse dever de cumprir através da nossa missão. Muitas vezes, eu estudo e eu atuo numa profissão onde eu não sou feliz, onde eu não exerço minha verdadeira identidade, onde eu não sei nem quem eu sou. Então, quando Krishna, na Bhagavad Gita, revela a Arjuna, né, a sua verdadeira identidade como você é um guerreiro e você tem que guerrear, você tem que lutar, você tem que exercer o seu papel, então não tem como a gente fugir do nosso papel, porque quando nós estamos fugindo do nosso papel, nosso Swadharma, que é que nós somos uma alma espiritual e que nós devemos buscar o céu espiritual. Porque eu, como alma, eu não posso buscar o mundo material. É impossível. Eu estava escutando uma aula e o devoto, o praticante de Bhakti Yoga, né, que nós comumente chamamos de devoto, porque tem devoção a Krishna, que está na consciência de Krishna, dentro das escrituras sagradas da filosofia Bhakti Vedanta, que é conhecimento de Deus através da devoção como uma ciência, porque é uma ciência? Porque quando você pratica e você vê que funciona, então você está vendo que funciona, então se funciona, se está mudando sua vida, se sua vida está ficando melhor, então realmente é uma ciência que comprova em você próprio que o que você está fazendo está tendo efeitos e mudanças na sua vida. Muito melhor do que milhões de terapias, milhões de distrações. Buscar esse Sanatana Dharma, essa relação eterna do verdadeiro eu. Quem é o meu verdadeiro eu? Quem sou eu? Eu sou um corpo, eu sou uma alma. Eu sou uma alma, então o meu verdadeiro eu é a alma. E a minha alma com Deus, ela só vai haver reciprocação nessa relação se tiver uma entrega amorosa. Então, no meu papel, eu posso exercer o meu papel material e eu posso pegar minhas ações materiais e posso ofertá-las para Deus, para que Deus as abençoe. E, ao mesmo tempo, eu largo desse resultado, porque o resultado não me pertence, esse resultado pertence a Deus. Então, essas ocupações eternas da alma, chamada de Sanatana Dharma, que é duas palavras em sânscrito, que é céu espiritual. Então, enquanto os deveres materiais são temporários e desaparecem com a morte do corpo, no lugar dos atuais corpos grosseiros e sutis brilha a alma eternamente unida a Deus. É inegável que em um dado momento o corpo grosseiro se desintegrará, assim como o organismo psíquico sutil, composto por mente.
manas, inteligência, buddhi, e ego, ahānkara. Então, nós somos compostos de mente, inteligência e ego. E essas três ferramentas, mente, inteligência e ego, que estão atreladas a esse corpo físico, também vão se desvanecer quando esse corpo falecer, quando esse corpo parar, porque é uma máquina, o corpo da gente é uma máquina. O que movimenta o corpo é a energia sutil da alma. Então, a alma que transcende por completo a influência dos corpos grosseiros e sutis se autorrealiza e passa a ocupar em atividades espirituais plenas, consideradas seu Swadharma. O que é Swadharma? Minha missão espiritual. Swadharma. A minha missão espiritual é: eu sou uma alma e eu devo relacionar-me com Deus, porque essa é a verdadeira missão minha como alma nesse corpo. Agora, o meu corpo, ele vai ter relacionamentos com trabalhos materiais que eu vou estar exercendo temporariamente. Mas a alma não, ela é eterna. Então, se eu for exercer esse meu Sanatana Dharma, esse meu céu espiritual, em busca dessa verdadeira identidade de alma espiritual, que é o Swadharma, repetindo, eu, como alma espiritual, eu vou desenvolver a minha relação eterna com Deus, que é o Sanatana Dharma. Sanatana Dharma significa relação eterna com Deus. E eu não estou aqui nesse mundo material para estar me relacionando com matéria, porque matéria é limitada, matéria termina e existe início, meio e fim em toda a matéria. Em todo relacionamento material existe início, meio e fim. O corpo da gente inicia, cresce, nasce, desenvolve, adoece e morre. A alma não. A alma ela é eterna. Então, quando eu fico sabendo disso e sei que eu não vou morrer, muito embora eu tenha medo de morrer, porque a morte não pertence à alma e sim ao corpo, então a alma ela é eterna. Mas a alma habitando consciência, a minha alma está onde minha consciência está consciente. Então, minha consciência já habitou corpos passados, e nesses corpos passados eu não adquiri a minha consciência de Deus e não reacendi a chama que é a chama verdadeira, que é a chama da iluminação espiritual, da minha iluminação de quem realmente sou, em direção ao meu Sanatana Dharma, que é a minha relação eterna do verdadeiro eu, que é a alma com Deus, totalmente baseado no amor. Deus é amor, eu sou amor, todos somos amor. Somos amores de Deus, Deus é meu amor, então, nesse processo aqui não existe outra saída a não ser desenvolver esse Sanatana Dharma, para que eu tenha mais consciência de Deus e da minha entrega amorosa a Ele. Qual é a diferença essencial dos deveres materiais e do meu dever espiritual, chamado de Sanatana Dharma? Isso é uma pergunta. Então, repetindo aqui, para que gravem nas memórias de quem me assiste aqui ou não. O termo Sanatana Dharma refere-se à natureza original da alma, que sou eu, que transcende os deveres temporários ligados ao corpo físico e à mente. Então, o que me faz ficar ligado ao meu corpo, à minha mente, à minha inteligência e o meu falso eu, que é o ahānkara, falso ego, é a minha relação com a matéria. Mas a minha relação com a alma, Sanatana Dharma, é o que eu sou de verdade, muito embora você ainda não tenha consciência disso. Enquanto os deveres materiais são específicos para cada indivíduo e circunstância, o céu espiritual é universal e aplica-se a todos, independente da posição social, ocupações temporárias materiais. Então, você só está aqui temporariamente sendo o que você está sendo, porque isso não é o seu eu verdadeiro. Eu me formei em psicologia, eu não sou psicóloga, eu estou atuando nesse personagem de psicóloga temporariamente. Então, essa relação eterna da alma com Deus é fundamentada apenas no amor e no serviço devocional, servir a Deus em devoção, com consciência de Deus. E esse conceito transcende as limitações impostas pelos corpos grosseiros e sutil, que inevitavelmente se desintegram com o tempo. A alma, sendo imortal, tem como dever último se engajar em atividades espirituais
que reflete sua verdadeira identidade. Então, a gente faz isso aqui nesse mundo material, se engaja em atividades espirituais para refletir o verdadeiro Dharma da alma, que é a minha identidade espiritual relacionada com as coisas de Deus. Não. Quando a gente entende que devemos nos elevarmos e não nos identificarmos com o corpo, com a mente. Enquanto a gente se identificar, eu sou um corpo, eu sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu faço, a gente jamais vai estar no Sanatana Dharma, no Dharma espiritual, que é o verdadeiro Dharma, porque os outros Dharmas são temporários. E esse livro, ele traz diálogo sobre o Dharma, a lei que rege o universo e a ética de cada um. Então, a ética de cada um também se baseia nas coisas materiais, mas principalmente na ética da alma, na ética espiritual. Dando continuidade à leitura. Ao compreender que ao nos elevarmos da identificação com o corpo e a mente para a realização de nossa verdadeira natureza espiritual, esse despertar da consciência espiritual nos leva à autorrealização. Então, se fala muito em autorrealização nas escrituras sagradas da Bhakti Yoga. E o que é autorrealização? Eu, a alma, me realizo em Deus e jamais vou estar satisfeita e completa. Por isso que nós estamos sempre vazios. Por mais dinheiro que tenhamos, por mais posição que ocupemos, não satisfaz. Por quê? Porque eu não sou o corpo. Eu sou uma alma, então enquanto eu não me realizar em Deus, eu vou continuar sendo vazio. Enquanto eu não encontrar satisfação em Deus, eu não vou encontrar satisfação em nada material. Portanto, ao nos dedicarmos ao verdadeiro Dharma da alma, nos alinhamos com a nossa verdadeira essência, superando as limitações do mundo material e nos engajando em um relacionamento profundo e amoroso com Deus, que é a ocupação eterna e suprema da alma. Qual é a ocupação eterna e suprema da alma? Qual é a minha ocupação eterna e suprema da alma? Eu, como alma, devo servir a Deus em amor, devoção e gratidão. Eu devo ter um profundo e amoroso relacionamento com Deus. Essa é a minha ocupação. O resto é ilusão. Não devemos confundir religião com esta ocupação da alma. Religião está relacionada com algum tipo de fé. E como sabemos, a fé pode mudar. Isso é meu mestre espiritual que escreve. Então, aqui na introdução da Bhagavad Gita, como ele é, nosso querido mestre, sua santidade, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada escreve: pode-se ter fé num determinado processo religioso, mas pode-se mudar a fé e adotar outro. Ao passo que o Sanatana Dharma refere-se à atividade que não pode mudar. Por exemplo, a água é sempre líquida e o fogo sempre transmite o calor. De modo semelhante, não se pode tirar da entidade viva sua função eterna. Qual é a minha função eterna da minha alma? Desenvolver um profundo relacionamento com Deus, em amor e devoção. De modo semelhante, não se pode tirar da entidade viva sua função eterna, que é o Sanatana Dharma, que é eternamente uma parte integral da entidade viva. Quando falamos de Sanatana Dharma, portanto, devemos estar certos de que, baseado na autoridade de Shripada Ramanujacharya, estamos nos referindo a algo que não tem começo nem fim. Aquilo que não tem nem fim nem começo, na certa não é sectário, pois não pode limitar-se a quaisquer fronteiras. Então, aquilo que não tem fim nem começo, na certa não é sectário, não pertence a nada, a nenhum tipo de seção, de plataforma, pois não pode se limitar a qualquer fronteira. Aqueles que pertencem a alguma fé sectária considerarão erroneamente que Sanatana Dharma está também sectário, mas se nós aprofundarmos no assunto e estudarmos à luz da ciência moderna, será possível vermos que o Sanatana Dharma é a atividade de todas as pessoas do mundo, aliás, de todas as entidades vivas do universo. Então, Sanatana Dharma é o verdadeiro Dharma, é a ocupação eterna da alma. Vou repetir, ao nos dedicarmos ao Sanatana Dharma, nos alinhamos com a nossa verdadeira essência. Ao nos dedicarmos ao Sanatana Dharma, ao céu espiritual, nos dedicamos à nossa verdadeira essência, superando as limitações do mundo material.
e nos engajando em um relacionamento profundo e amoroso com Deus, que é a ocupação eterna e suprema da alma. Então, a ocupação suprema e eterna de quem nós somos é o nosso Dharma com Deus, a nossa missão com Deus, de servi-lo, de entendê-lo, de procurá-lo, de nunca esquecer dele, de sempre se lembrar dele, de oferecer qualquer coisa que você faça. Exemplo, essa leitura sobre o Dharma do meu mestre espiritual, Chandramukha Swami. Tudo tem que estar relacionado com Deus. Tudo tem que ser um serviço a Deus. Mas por que, Ana Cláudia, isso tem que ser assim? Porque eu não sou um corpo. Isso é por isso. Só por esta resposta, porque eu sou uma alma, e eu sendo uma alma, eu não vou me relacionar com nada material. Mas eu estou aqui neste mundo material para recobrar a consciência de Deus e saber quem é você de verdade. Porque a gente já veio de várias e várias consciências passadas, habitando em corpos passados, e nós, pela misericórdia de Deus, nos esquecemos. E agora é hora de recobrar a consciência de Deus. Se você quiser, claro, senão você fica dormindo no colo da bruxa chamada ilusão, ou Maia, como diz também nas escrituras sagradas. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Isa Espiritualidade e demais redes sociais. Se você gosta do que eu falo, por gentileza, compartilhe, deixe seu like, apenas para que outras pessoas possam ouvir. E, ao mesmo tempo, se elevar através de uma excelente leitura, de um grande mestre espiritual, de um professor espiritual, e daqui dessa pequena alma que vos fala, tentando passar um conhecimento para que eu estude, para que você escute, para que todos nós possamos exercer o nosso céu espiritual, ou Sanatana Dharma, a ocupação eterna da alma em serviço a Deus. Tudo que eu falo, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, tudo que eu oferto a Deus em primeiro lugar, porque Deus é tudo na minha vida e ponto final. Gratidão.